Você sabia que a ansiedade ultrapassou a depressão como o maior problema emocional hoje em dia? E o Brasil é um país campeão na ansiedade. E nós vamos falar sobre esse tema hoje, como você pode vencer a ansiedade, como a palavra de Deus pode ajudar você, como a igreja, né, o acompanhamento pastoral. Então, fica ligado aí, está entrando no ar o programa Sem Limites. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal também e deixa também o seu comentário, que é muito importante. Para falar desse tema, está aqui comigo a Bispa Camille, nossa terapeuta e pastora Ana Paula. E aí, gente, realmente a ansiedade é o mal do século? Olha, eu acho que não tem nenhuma pessoa que se considera sem ansiedade no mundo, né? Ou que não tenha passado por alguma crise, né, Ana? Ter vivenciado de alguma forma, ou mais branda, né, mais leve, ou mais forte, mas viveu. Viveu. O que eu acho interessante é que 2000 anos atrás, Jesus já falava, né? Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não são as vestes mais do que o corpo mais do que as vestes, né? Aí ele fala, observe as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas Pai Celestial cuida delas. Olha o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí ele fala, se Deus cuida assim da ave do céu, se Deus cuida assim do lírio do campo, Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Então, a teoria da ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro, né, Ana? Aqui no dicionário mesmo a definição que a gente tem é grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Eu acredito que todo mundo tem algum nível de ansiedade, né? Agora, tá muito na moda as pessoas falarem que tem ansiedade como se realmente fosse uma patologia, né? Às vezes a pessoa não tem a patologia, não tem esse diagnóstico. Existe essa patologia, Existe a ansiedade crônica, que é a pessoa que é ansiosa e ela não consegue... existe essa patologia? A ansiedade, ela, por exemplo, quem tem crise de ansiedade, a crise de ansiedade, uma pessoa que tem uma ansiedade moderada ou leve, não vai ter uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade que falta ar, a pessoa desmaia, falta a boca seca, pode ter pânico, aqueles problemas, né, na visão, na vista mesmo, e ficar ali naquela crise por muito tempo até conseguir se acalmar. Tem até cachorros hoje que são treinados para andar com pessoas ansiosas. E aí a pessoa, eu já vi, né, às vezes o cachorro começa a perceber os sinais de que a pessoa está entrando em ansiedade. A pessoa senta no chão, o cachorro vem, traz o celular para ligar para alguém, traz água, traz alguma coisa. Nesses dias eu vi um vídeo no Instagram, o cachorro abria a geladeira para trazer água gelada para colocar na nuca. Então, é um mal que tem acontecido muito, cada vez mais pessoas estão com ansiedade, mas é muito comum que pessoas que só se sentem um pouquinho ansiosas dizem, eu tenho ansiedade, eu estava numa crise de ansiedade. Agora, será que eles acham bonito ou legal falar que tem ansiedade? Porque, gente, ansiedade é um trem horrível. De você sentir, de você passar, tô falando isso porque eu já tive crise de ansiedade também. Não tem nada de legal nisso. Não tem nada de legal, bacana. A modernidade potencializou essa ansiedade, né? Porque a gente vive no tempo do fast food, das redes sociais, é tudo muito rápido, né? Às vezes, tô lá com meu filho, aí ele tá com um computador que é mais lento, um celular, ele não tem paciência de esperar. Não, pai, meu filho. Falei, meu filho, se eu tivesse vivido na época que a gente tinha internet de escada, que você tinha que ficar lá... Aqui na biblioteca pegar o livro. Entrando na internet de madrugada para gastar menos pulso, né? Então, a vida hoje ela é muito agitada, é muito dinâmica, é tudo muito acelerado, né? Vamos chamar já o primeiro vídeo da internet que fala sobre o tema. É o pastor Davi Lago comentando desse tema. Pode soltar. Sabe quantas faixas tem o judô? Só 3. É branco, marrom e faixa
preto, são 3 faixas lá. Quando o mestre Cano, muitas décadas atrás, ele veio para o Ocidente, Estados Unidos, Europa, Brasil, veio para as nações mais ao Ocidente, ele percebeu que aqui as pessoas são apavoradas, ansiosas, desesperadas. Então os alunos não tinham paciência de ficar de uma faixa para outra. Aí colocou um monte de faixa colorida que é para não desanimar. Faixa azul, faixa rosa, foi colocando um monte de faixa. Por quê? Porque aqui as pessoas são apavoradas. Você sabia que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Pela primeira vez, a ansiedade ultrapassou a depressão como o maior desafio de saúde mental no mundo, de acordo com a OMS. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. Transtorno, né? Porque a ansiedade todo mundo tem um nível ali que é aceitável, faz parte, né? Mas quando vira um transtorno, que eu acho que o ápice é quando dá a crise de ansiedade, né? Que a pessoa às vezes acha até que vai morrer, né? Ali, mas quando vira um transtorno, por exemplo, eu acho que a partir do momento que a pessoa já não consegue dormir por causa da ansiedade, já virou um transtorno, né? Já está prejudicando muito a saúde dela, né? Eu gosto de tratar a ansiedade como um nível de depressão, porque a questão é o grau, né? Se você tem um mínimo nível de depressão, você sofre de muita ansiedade. E uma coisa que você pode identificar pode perceber para identificar a presença ou de depressão ou de ansiedade, são as alterações de sono e alimentação. Então, se a pessoa passou a comer demais ou comer de menos, e passou a dormir demais ou dormir de menos, é um forte indício de que essa pessoa está sofrendo de ansiedade e ela pode agravar se não for trabalhada, né? Eu também gosto, a minha abordagem é familiar, e dentro da familiar a gente entende que nós temos 2 forças na vida. Você tem a força de pertencimento e a de individuação. Então, quando você nasce, você precisa entender que você pertence a uma família, que você é amado, respeitado e valorizado por essa família, independente do que você fizer, independente do que acontecer. Então, isso é a força do pertencimento. Nossa, todo mundo da minha família gosta de pão com manteiga e eu também gosto de pão com manteiga, então eu faço parte dessa família. E isso vai sendo gerado lá na infância, né, quando a gente tem essas sensações. Com o passar do tempo, é natural que a gente desenvolva uma outra força que está em outro extremo, que é a força da individuação. É quando você diz, todo mundo da minha família gosta de manteiga, mas eu gosto de requeijão. Individuação e individualidade seria a mesma coisa? Sim, a força dentro da familiar a gente usa de individuação, né? Mas é essa certeza que você é um indivíduo apesar da família. Então, eu faço parte dessa família, mas pode ter coisas que essa família gosta que eu não gosto, que essa família é que eu não sou. Não, pode também, com certeza tem, porque ninguém é igual a ninguém, graças Sim. a Deus, amém, né, por isso. Mas o que nos torna, né, mas às vezes é isso que gera as crises nas pessoas, né, Ana? Então, você teve a força do pertencimento e a força da individuação, que é a fase da adolescência, que nada tá bom, quer ser diferente. Com o passar do tempo, criança quer pertencimento, adolescente quer individuação. Eu sou saudável quando eu consigo ficar no meio dessas 2 forças. Essa é uma pessoa calma, tranquila, né, que consegue realizar. Quando eu não consigo equilibrar essas 2 forças, o meu nível de ansiedade fica grande, fica alto. E eu não consigo mexer nessa ansiedade de fora para dentro, eu preciso mexer de dentro para fora. E aí está importante um profissional no guia desse percurso. Porque às vezes o que acontece? Eu estava lendo um estudo sobre isso, que a ansiedade e a depressão elas estão coligadas uma com a outra. E quando isso acontece, né, quando a pessoa perde esse senso de individuação e de ser, às vezes ele acha que está traindo a família, sim, não é verdade? Que ele se sente culpado. Então, às vezes vai gerando emoções negativas, que mal gerenciadas, e é isso que, né, que a ansiedade faz, né, são as emoções que não são gerenciadas de forma correta, e acaba gerando esse pico, esses transtornos, e acaba acontecendo tudo isso, né? Exatamente, Bispo, esse é o cerne da questão. Por exemplo, se eu vivo numa família é um sistema, né? E tem uma família disfuncional, o casamento dos meus pais não funciona, e eu entro ali para ligar esses 2. Quando eu vou amadurecendo, eu também quero casar e ter uma família. Mas a culpa por ter uma família é muito grande, porque se eu tiver uma família, o casamento dos meus pais não vai dar certo. E eu estou devendo os meus pais, porque sem eles eu não teria vida. Então, eu sofro de uma ansiedade intensa de ter que desenvolver 2 papéis ao mesmo tempo. Então, eu não consigo viver a pessoa que vai casar e vai ter uma família nova, porque eu estou sendo uma péssima filha. E também não consigo viver o papel de filha perfeita, porque eu estou sendo uma péssima esposa, uma péssima adulta aqui. Então, a ansiedade, ela é
exatamente isso. Eu não consigo gerenciar as emoções e sentimentos diante de uma dualidade de papéis, né? Quando eu estou no lugar errado dentro da família, isso acontece muito quando existem mortes precoces, né? Relacionamentos mal resolvidos. Sempre o nenenzinho que nasceu ali, ele tem um papel. Os divórcios também, né, Ana? Divórcios, tem um criança ponto, que sai de né, casa. Ana, que é importante a gente colocar aqui, que a pessoa que é ansiosa, ela acaba afastando os outros. Ninguém gosta de conviver com o ansioso. Ninguém consegue, né? Porque ele tudo é acelerado e ele te manda uma mensagem, O você demora ansioso 5 minutos para responder, ele já está achando ruim ali. O ansioso geralmente é pessimista, é uma pessoa negativista também, que sempre vê o lado ruim de tudo. Ou então não vê Entendeu? nada, tem lado ruim, né? Tudo é assim, faz dar certo. Como é que você não fez dar certo? Né? Não pondera nada, não... É muito difícil, porque ele perde até a capacidade de ouvir, né? Geralmente, você fala com uma pessoa muito ansiosa, ela não escuta o que você disse, ela não está atenta aos prazos, ela não está atenta para quem que ela está falando. Às vezes, quando a gente está ansioso, quantas vezes você já fez isso? Você ligou para a pessoa errada e estava comunicando uma coisa para alguém? Não, mandou mensagem para a pessoa errada. Outro dia eu mandei mensagem aqui no grupo, fui lá e tava, mandei ao Iago. Fazer o quê? Para quem? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, mandei mensagem para a pessoa. Só um minuto, gente, peraí, não era para você, né? Acontece ali, quando a gente sabe? está na correria, né? Está com vários assuntos, a mente do ansioso não para. Então, se sofre quem está ao redor dele, imagina ele. Imagina como está dentro dele. Aquele turbilhão, a mente sempre barulhenta, nunca silencia. Por isso os problemas com sono, né, com alimentação. Eu acho que a palavra de Deus, a espiritualidade, ela ajuda muito a pessoa a vencer a ansiedade, né? Paulo fala lá em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? As vossas causas, as vossas preocupações, né? Tô acrescentando palavras aqui para entender melhor o texto bíblico, né? Então, quando você coloca diante de Deus, ou você consegue colocar nas mãos de Deus e confiar que Deus está cuidando de você, que Deus está guardando o seu futuro, que aquilo que está na palavra de Deus vai acontecer, aí você começa a descansar em Deus. E eu acho que o equilíbrio, Ana, é assim, por exemplo, nós estamos aqui gravando o programa, tem que ter um pouquinho de ansiedade, senão nós vamos chegar aqui e vamos gravar um programa no dia Sim. inteiro, né? Então, se não tiver aquela coisa, gente, tem que começar no horário, vamos lá, cadê? Já tem a pauta, já tem tudo, está tudo preparado. Essa ansiedade, ela é boa. É que talvez né? a palavra Agora, ansiedade o problema... não encaixe, né, tanto para isso. É uma questão de... Porque ansiedade eu estou descontente, aflito, eu não consigo pensar em mais nada além do que está me causando isso. Eu acho que isso não seria uma ansiedade, então? Não seria uma ansiedade. Vamos começar, gente, está no horário. Não, acredito que isso é o compromisso, né, o comprometimento. No dicionário que a gente viu aqui da tradução que a gente pegou agora, diz que é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição e agonia. Então, ansiedade é excesso de futuro, como eles dizem, né? A maioria fala. Como o Bispo começou falando, né? Tem muito futuro, estou pensando muito no amanhã. A gente pode gravar o programa é o agora. Né? O que a gente está fazendo aqui realmente é pontualidade, é compromisso, como você falou. Agora, ficar preocupado com uma coisa que nem aconteceu, que muitas vezes a gente faz isso, a gente se fica martelando a nossa mente com coisas que não aconteceram, que coisas que podem acontecer e muitas vezes nem vão chegar a acontecer. Porque a minha explicação aqui é: ansiedade é uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto, sendo uma experiência humana normal. Ela também está presente em uma ampla gama de problemas de saúde mental, inclui transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, fobias, etc. Né? Então, eu acho que é um pouquinho de ansiedade, né? Porque você pode ver, tem uma pessoa que está mais tranquila ali, ela não está muito preocupada com o horário, ela está tudo bem. O ansioso, ele já fica... então, assim, A gente chama de pulsão de vida isso, né? Isso, pode ser. Aqui na psicologia, né? Então, todo mundo tem que ter pulsão de vida e de morte. A pulsão de vida é isso da minha energia para fazer as coisas. Então, peraí, eu estou aqui para fazer acontecer. Mas, por exemplo, eu cheguei em casa, ali é a hora de eu desligar, descansar, dormir, mas eu estou já com a pulsão de vida para o dia seguinte, aí virou ansiedade. Isso. Né? Então, porque já é uma coisa exagerada. Você não pode resolver agora, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que o ansioso tem que colocar na cabeça.
Ficar ansioso não resolve nada, não ajuda em nada, não muda o amanhã, não muda o que vai acontecer no futuro. Pelo contrário, né? Tira a sua força no hoje, tira a sua energia no hoje, e quando chega no amanhã você não tem força para poder lutar. Como né? é uma coisa muito difícil de racionalizar, né? Eu sou muito ansiosa, eu tenho minha terapeuta me ajuda muito, uma fofa, né? Graças a Deus pela vida dela. Um beijo, doutora Silvana, né? Mas uma coisa que me ajuda muito, o senhor falou do versículo que acho que é o que é, assim, perna direita e esquerda, né? A doutora Silvana de um lado me ajudando e outra perna é oração. Porque, às vezes, aquela preocupação, o nosso coração está tomado dela. Você já tomou todas as providências, já pôs na agenda, você já deixou para amanhã o que é amanhã. Só que você deita na cama, você não consegue dormir. Você vira de um lado, você vira do outro, e vem refluxo e gastrite. E aí você vai comer para deixar a ansiedade, ou então na hora de comer você não consegue comer porque você está muito preocupado. É acima de nós, né? Está acima de nós muitas vezes, está no nosso emocional, é uma questão interna mesmo, que precisa ser alinhada por Deus, né? E esse versículo que o senhor trouxe, muito interessante, é o mais importante de tudo, né? A gente fica assim até levar para Deus. Eu já vejo assim, às vezes eu já orei, já fiz meu devocional, já entreguei, eu deito, não consigo dormir. Às vezes horas rolando na cama, o celular desligado, tudo desligado, mas não consigo dormir. Aí eu já sei que eu preciso levantar. Eu tenho um cantinho na minha casa que é o cantinho que eu gosto de orar. Eu não gosto de orar em qualquer lugar, eu gosto de orar nas minhas manias, né? E aí eu vou no meu cantinho de oração e ali eu faço o meu momento com Deus, eu choro na presença de Deus, eu coloco. Aí eu consigo dormir. Às vezes eu fico tão relaxado que eu já... Sabe assim, você chega, só deita na cama, nem se cobre e já dorme, porque entreguei para Deus. Mas parece que enquanto a gente não consegue entregar de verdade... não sai da gente esse sentimento, né? Essa preocupação, essa aflição mesmo. E é ruim quando já começa a dar aquele friozinho na barriga, né? Aí que você não dorme mesmo, você fica com aquela preocupação. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Por que a gente está tão ansioso? Essa é a grande pergunta, né? Do momento, assim, tá todo mundo muito ansioso. Por que estamos ansiosos? A gente está ansioso porque a gente está vivendo uma época que pressiona a nossa vida por todos os lados. Nunca na história da humanidade o ser humano foi tão pressionado a performar o tempo inteiro. Então, a noção de espontaneidade é praticamente uma ficção nos nossos dias, porque a gente precisa o tempo inteiro entregar resultado, produção, ideia, conteúdo, ação, corpo na academia, né? E o tempo inteiro a gente sente que o tempo escorre pelos nossos dedos. A gente não tem mais o tempo que a gente gostaria de ter para fazer todos esses papéis sociais acontecerem. Então a gente virou um bicho que está devendo o outro, né? Nós viramos isso como humanidade, como cultura. Olha, eu gostei dessa última frase dele ali, né? O ansioso, a sensação dele é que ele está devendo, né? Então, talvez uma maneira de... que é difícil, né, Ana? Porque cada um tem uma característica, né? Mas, por exemplo, eu venço a ansiedade com a disciplina. Porque eu coloco todos os meus compromissos em dia, eu procuro ser ágil para responder mensagem, para resolver um problema... Eu não gosto de acumular problema, deixar coisas para depois. Então, assim, minha maior satisfação é terminar um dia, eu vi que eu cumpri toda a agenda daquele dia. Aquilo que eu não cumpri, eu também sou tranquilo para descansar e falar, não, amanhã eu resolvo isso daqui. Mas eu jogo para amanhã, eu não fico, nossa, não resolvi isso hoje, não. Então, assim, eu acho que essa disciplina de você conseguir fazer tudo, de conseguir estar em dia com as coisas, não estar devendo, ajuda muito a vencer a ansiedade, né? Acho que por isso que explica que tem muito ansioso que é procrastinador, né? A pessoa não consegue terminar as coisas. Mas é o ansioso que é procrastinador, porque ele é procrastinador, ele ficou ansioso. Porque ele procrastinou. Uma coisa vai alimentando a outra, né? Tem um vídeo que está falando sobre isso, a ansiedade e a procrastinação, para a gente entender melhor. Mas acho que as duas coisas estão interligadas, entendeu? Porque o ansioso, né, o procrastinador, tem um pouquinho das duas coisas. Então, ele fica pensando, eu preciso fazer, eu preciso terminar, mas eu não faço, não preciso fazer bem feito, mas eu quero fazer bem feito, mas eu não vou fazer bem feito. Então não sei se eu faço, não sei se eu faço, eu não faço. Tem esse conflito na mente da pessoa que é ansiosa, porque
como ele quer fazer, ele quer arrumar uma maneira de fazer perfeito, muitas vezes, entendeu? Então ele fica preocupado em querer fazer, e no final das contas acaba não fazendo. Eu falei, gente... Nem mal feito, nem bem feito, né, Bispo? É uma coisa complicada de se explicar, entendeu? Sabe que essa questão da disciplina que o Bispo falou é uma coisa muito interessante, porque ela é uma coisa que diminui bastante a ansiedade. Eu busco sempre que alguém chega ansioso com consultório, enquanto eu trabalho as questões familiares, eu tento trazer isso, cria uma agenda mais rígida e com uma agenda mais real também. O ansioso, ele tem muito uma agenda irreal. Você vai olhar a agenda, ele quer fazer em 1 hora, o que não dá para fazer em 4 horas, às vezes. Claro que ele vai ficar ansioso, porque não vai dar tempo de fazer nada, nem se ele fosse super-homem ia dar, né? Então essa questão Meu filho mandou um meme para mim hoje, o cara pôs lá, 8 horas para trabalhar, para dormir, 8 horas para trabalhar, 2 horas para se alimentar, 3 horas para descansar, 2 horas para estudar e ainda sobra 10 horas para poder cuidar, abrir um negócio e ficar rico, né? Vai ser somado 30 e tantas horas aí no dia, né? O cara não vai dar conta, né? Não tem jeito, o dia tem 24 horas. Não tem mágica, você tem que... A gente fez um vídeo muito legal sobre isso, falando sobre as prioridades, sobre como organizar a agenda, né? Porque, realmente, assim, é tentador você fazer um monte de coisas, é tentador você colocar seus compromissos de acordo com o corpo que você quer ter, o emocional que você quer ter, a performance, como ele disse, né? Quantas coisas que te exigem uma performance. Então, Ana, mas aí o contrário também não é verdadeiro? Eu não vou conseguir cuidar da saúde agora. Aí você não fica ansioso porque você está fora de forma, você está com a saúde debilitada. Eu acho que por isso que é importante isso ser feito, assim, essa definição acontecer com muita frieza nesse momento em que você vai planejar e antes de você ir para a rotina. Então, eu gosto muito de usar o início do ano para isso. Quando eu vou fazer meu livro dos sonhos, na verdade, o que eu vou fazer é isso. No que eu vou focar, eu gosto de fazer de 6 em 6 meses, né? No que eu vou focar nos próximos 6 meses da minha vida. E aí eu sei que o resto eu vou lidar. Esse semestre eu vou, por exemplo, não vou cuidar tanto do corpo. Então, eu vou fazer 2 vezes na semana. Eu gosto de fazer todo dia, né? Mas eu vou fazer 2 vezes na semana, já que eu não vou cuidar tanto. Exercício físico, vou me alimentar mais ou menos, vou comer no almoço comida e à noite comida. E o que eu comer no intervalo vai ser mais ou menos. Pronto, aí também assim, eu engordei, é injusto comigo se eu me cobrar como quando eu treinava todos os dias. Mas é muito difícil ter muito difícil ter mas essa é por isso que eu frieza. estava falando, que às vezes o ansioso, ele fica depressivo porque ele fica triste. Como ele não consegue alcançar as deixa coisas, a vida me levar, a vida leva. Depois eu vejo, né? Entendeu? Fica triste, não consegue fazer as coisas, alcançar o que quer, aí ficou triste. Aí por ele ter ficado triste, ele começa a comer, aí começa a comer, porque você sabe que até a alimentação influencia nas questões da ansiedade, entendeu? Então eu falei, gente, é um círculo, uma bola de neve que vai crescendo, que você precisa tomar cuidado para não explodir depois e dar um surto, um burnout. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, feita com crianças que comiam açúcar e crianças que não comiam, e tinha uma diferença muito grande na ansiedade delas. A alimentação tem total ligação com ansiedade e depressão. Então isso também é importante. Às vezes é muito comum a gente fazer isso, né? Eu não consegui vencer, então o que eu vou fazer? Eu vou abraçar o pote de sorvete, a barra de chocolate. E aí eu fico pior ainda, né? Então calma, gente, vamos ter frieza na hora de planejar e energia na hora de executar, né? Você tem um livro, Aninha, para apresentar para a gente? Tem um livro, sim, aqui que é muito interessante. Às vezes a gente fica ansioso porque não está sabendo entender qual é o tempo que Deus quer para a minha vida nesse momento. E esse livro, Sinais, traz esse ensinamento, né, de entender qual é o propósito de Deus para a sua vida hoje através dos sinais. Percebendo os sinais, do Bispo Robson Rodovalho, você encontra lá na SBE. No site sbeshop.com.br. Pode soltar mais um vídeo na internet. É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer. Mas sempre de forma negativa, sempre num desempenho que não foi bom, sempre achando que vai dar tudo errado, sempre de uma forma negativa. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador, mas trabalhador no sentido de você estar vivendo uma situação que não vai voltar, não é real, você está sofrendo por algo que nem sempre vai acontecer e você está criando um desgaste, porque para o cérebro não tem essa coisa de real ou virtual. Se você começa a antecipar cenários ruins, o cérebro começa a sofrer em relação àquilo.
e certamente ele vai liberar noradrenalina, que vai fazer com que você fique mais tenso, que seu sono fique mais superficializado e que você tenha um sono, além de fragmentado, pouco reparador. Não só o corpo, como os pensamentos, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que ver com muita frequência é se as pessoas dormem mal e o porquê. Olha aí, né? Como a ansiedade influencia o sono, né? Aí você não descansa, aí porque você não descansou, outro dia você fica cansado, aí você fica mais irritado, aí as coisas começam a dar errado. É isso aí, é um ciclo vicioso, né? Que vai só piorando e vai cada vez dificultando mais, né? Tem um outro vídeo, mais um vídeo na internet, que fala dessa questão da ligação entre a ansiedade e a procrastinação. Pode soltar pra gente. A procrastinação e a ansiedade são duas coisas muito interligadas. Por quê? A pessoa com ansiedade, ela não acredita muitas vezes que ela é capaz de alguma coisa. Ela pode até ter picos de ânimo, que ela fala, poxa, eu tô animada, eu vou dar conta, vai dar certo. Mas rapidamente aquilo ali já é cessado. E voltam todos os pensamentos do tipo, não vai dar certo, você não termina nada que você começa, você não tem foco, você não tem disciplina, e todos os pensamentos que quem tem ansiedade sabe, que ficam ali mexendo com a sua autoestima, eles ficam mexendo com a sua produtividade, com a confiança, autoconfiança, com tudo ali, fica muito abalado na questão da ansiedade. E aí, por que eu não faço as coisas? Por que a frase do feito é melhor do que perfeito é tão importante para quem procrastina e tem ansiedade? Porque essa pessoa, ela quer as coisas às vezes muito perfeitas. Isso aí pode ser uma autossabotagem gigante, porque o perfeito ele nem existe. Com essa desculpa de, não vou fazer da forma como tinha que ser feito, não vai ficar perfeito, poxa, eu não vou conseguir terminar isso aqui. Aí é muito mais simples eu entrar na procrastinação de não fazer. Então eu não vou nem começar. Porque na minha idealização de que precisa ser de forma X ou Y, é inatingível aquilo ali. Então, a pessoa que ela é procrastinadora, ela acaba ficando ansiosa, e porque ela é ansiosa, ela acaba procrastinando e assim vai. Para sempre. Então, né, você que está aí assistindo o nosso programa, sofre de algum desses transtornos de ansiedade, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade, às vezes, para se programar, né, vive irritado, até chegar numa crise mais severa, procure a ajuda de um profissional, busque a Deus, né, busque a palavra, a oração, a espiritualidade, e eu tenho certeza que você vai conseguir vencer em nome de Jesus, tá bom? Você que está aí pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha aí, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, manda o seu comentário também. E você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra pertinho de você? Entra no site saranossaterra.com.br, lá você vai encontrar o horário do culto, o contato e o endereço da igreja mais perto de você, tá joia? Chegamos ao final de mais um programa, que Deus abençoe muito a sua vida, fica na paz!